A paz, irmãos. Então, dando continuidade ao vídeo anterior que eu estava falando, né, de liberar perdão e pedir desculpa, que eu contei o caso sobre o meu cunhado, agora eu vou contar o caso sobre a concunhada, a esposa do meu cunhado. Que o meu marido tem 2 irmãos. O que eu contei no vídeo anterior foi em relação ao irmão mais novo. Agora eu vou falar em relação ao irmão do meio. E é uma pessoa assim de um gênio difícil, né? E ele casou com uma outra pessoa que também tem um gênio muito, muito difícil. E, e a esposa dele, infelizmente, ela tem algumas coisinhas nela, assim, algumas atitudes que faz com que ela acabe brigando com várias pessoas, né? Inclusive eu, na época em que o meu filho nasceu, a gente teve umas discussões e a gente acabou brigando tudo. E passou um tempo, né, pelas crianças, porque ela tem, aliás, uma filhinha, né, que agora já está adulta, e o meu menino também era pequenininho na época, né, eu resolvi me aproximar dela pelas crianças, sabe, apesar da gente ter discutido, ter acontecido um monte de coisa, me aproximei dela por causa das crianças. E aí, tentamos levar, assim, uma amizade um pouco distante, né, mais educada, né, e acabei convidando ela para uma festa de aniversário do meu menino. E era de 3 anos do meu menino. E ali na festinha, todo mundo brincando. 3 não, acho que era 5 anos. Aí todo mundo brincando. E chegou ela com a filhinha dela, com o marido dela. E ela foi cumprimentando todo mundo, cumprimentando ali na roda, conversando com todo mundo, cumprimentando todo mundo. E eu ali na roda. Ela nem olhou na minha cara. Né? Eu a convidei, ela nem olhou na minha cara. Aí eu falei assim, oi, né? Falei pra ela. Nossa, pra quê? Aí ela ficou furiosa. E nessa situação que ela ficou furiosa, aí o que ela fez? Ela simplesmente se retirou da festa. Ela não voltou mais para a festa, deixou a filhinha dela, deixou o marido dela e foi embora. E ficou com raiva e eu não entendi o porquê, porque quando você chega num ambiente, você tem que cumprimentar as pessoas, né? E depois de todo o passado, eu convidá-la e ela chegar e fazer todo aquele descaso comigo, né, me ignorar completamente, e todo mundo que estava na roda ela cumprimenta e conversa e finge que eu não estou, não vi motivo, né, para ela ter ficado toda irritada. Eu pegar e falar oi, né, tá, mas foi embora, beleza, passou. Depois disso ela nunca mais quis saber de conversar comigo, nunca mais quis saber de ter conversas, se aproximar. Quando acontecia de ter uns encontros ocasionais, sabe? Se ia para tal local e coincidia dela estar, ela fazia questão de mostrar a raiva dela, sabe? Olhar muito brava, furiosa, e se pudesse passava tentando te derrubar, umas coisas assim absurdas, mas tudo bem. E foi passando o tempo, né? Aí veio o Espírito Santo falando para mim: você deve, além de perdoá-la por tudo isso, você deve pedir desculpa para ela. Aí nessa aí eu já fiquei assim, né? Esse para mim foi o pior de todos. Eu falei, mas por que que eu tenho que pedir desculpa? Ela que fez tudo, ela aprontou tudo, por que que eu tenho que pedir desculpa? E eu conversando com meu marido, aí meu marido, você não vai acreditar, o Espírito Santo também tá falando para mim pedir desculpa para ela. Eu falei, mas por que que nós temos que pedir desculpa? Não tô entendendo, né? Aí teve um dia que o Espírito Santo falou assim para mim: não importa se foi erro dela, não importa qual foi o motivo. Aquele ódio que ela tá, porque ele falou que ela tem ódio, aquele ódio que ela tava de mim, aquele ódio que ela estava do meu marido, era algo que consumia ela. E eu não entendo até hoje o porquê desse ódio. Então aquilo estava a consumindo e aquilo poderia ser uma pedra de tropeço para a salvação dela. Então quando aquilo bateu em mim, falei, meu Deus, que responsabilidade. Isso ser uma pedra de tropeço para que ela pudesse ter a salvação. Aí eu falei para o meu marido, falei, olha, se isso pode ocorrer, se nós podemos ser culpados diretamente ou indiretamente, eu não quero carregar essa culpa. Então, se a gente tiver que pedir desculpa, apesar de eu não saber do porquê, daí eu simplesmente ia ter que falar assim, ó, me desculpa não, se eu te magoei, me desculpa se eu te fiz alguma coisa, né? Porque às vezes o que pode ocorrer?
quando você tem convivência com a pessoa, às vezes é uma pessoa que se fere por pouca coisa, uma pessoa mais sensível, e como você não é tão sensível, às vezes você fica conversando, brincando, e às vezes aquilo amagou e você nem percebeu, né? Então, pode ter ocorrido isso? Não sei se foi isso ou não, mas seja o que for, eu até combinei com meu marido, então a gente vai, tenta entrar em contato. Aí eu falei pra ele assim, ó, se for pra entrar em contato, tenta você, porque eu acho que se eu tentar, ela nem vai ler uma mensagem minha, nem vai me atender, porque o ódio que ela demonstrava no olhar por mim, assim, quando ela me olhava, era muito grande. Então, com certeza, ela não ia nem querer saber. E aí ele entrou em contato, mandou uma mensagem pra ela, falando assim, olha, tem como a gente se encontrar? Queria dar uma palavrinha com você, tudo. Daí ela falou assim, agora que ela é professora, eu falei assim, agora eu tô em época de prova, então não vai dar, mas a gente deixa mais pra frente. Aí passou a época de prova, já tava chegando já a férias, tudo, já tava acabando tudo. Aí ele pegou e mandou uma mensagem, olha, não teria como a gente então marcar aquele encontro, um café, alguma coisa pra gente conversar? Mas simplesmente ela falou assim, o que vocês querem? Sabe? Mas começou a insultá-lo e falando assim, vocês são loucos, o que vocês querem falar comigo? Sabe? E aí ele falou assim, nossa, a gente não combinou de conversar? Aí ela virou e falou assim, por quê? Você tá dando uma de vítima pra cima de mim? Falou desse jeito pra ele, ele só perguntou, mas nós não combinamos isso de conversar? Então ela foi assim rude, foi grosseira. Nós tentamos de todo jeito de conversar com ela. Mas aí gerou até confusão. O irmão dele, né, não sei o que ela contou para ele, não sei o que ela falou para ele, que aí gerou até atrito entre os irmãos, para vocês terem ideia. Então daí eu e meu marido falamos assim, Deus, nós tentamos suavemente, apenas da gente falar isso, ela se ofendeu. Aí sei que no meio desses atritos, o irmão dele veio que meio tomar satisfação dele, mostrou, se não me engano, meu marido mostrou a conversa, viu que não tinha nada demais, que ela que foi grosseira, mas infelizmente não teve jeito. Então o ódio dela é maior do que eu imaginava e até hoje não sei por quê. O porquê de tanto ódio. Mas aí cada um sabe de si, né? Tentei. Só sei que depois que eu e meu marido tentamos várias formas. Meu marido tentou pelo irmão e nada deu jeito. Nem deram uma oportunidade de falar, mas sei que aquele peso saiu. Porque nós tentamos. Nós obedecemos. O Espírito Santo mandou liberar o perdão e ir atrás e pedir desculpa. E mesmo que a gente não tivesse culpa, mesmo que a gente não tivesse, nem soubesse do porquê que a gente tinha que pedir desculpa, nós obedecemos ao Senhor e fomos atrás. Então foi como se tivesse tirado um peso muito grande das nossas costas, né? E isso foi bom para nós. Dizem que quando a gente libera o perdão, nós tiramos as correntes de nós nos libertamos. Então, o perdão, quando a gente libera, não é para benefício do próximo. O perdão, quando a gente libera, é para o nosso benefício, porque é muito complicado uma pessoa quando faz muitas maldades assim para você, uma atrás da outra. Foi inúmeras coisas que ela fez. Assim, é coisa assim absurda, que não tem nem como contar, sabe? A primeira oportunidade que ela tinha, se ela via, ela queria até avançar, queria bater, sim, do nada. E eu sempre fui muito pacífica, nunca gostei de briga, nunca gostei de nada dessas coisas. E teve um dia eu estava sentada, dando alimento pro meu menino, dando uma gelatina. Ela veio pelas minhas costas, me catou pelo meu cabelo. Eu nunca entrei numa briga na minha vida, nem quando eu era criança eu entrei. E ela veio pelas minhas costas, catou meu cabelo, me puxou, foi uma loucura. Assim, do nada. Nunca esperei um ataque desse. Então ela fez muita coisa para mim. Então, mas quando eu liberei perdão, hoje eu falo dessas coisas que ela me fez, comentando isso, das palavras ofensivas que quando ela me via ela tinha que soltar, apesar de eu estar quieta. Hoje eu falo, hoje não me machuca mais. Hoje eu não me sinto mal como era antigamente. Antigamente aquilo doía. Quando eu lembrava dessas coisas que ela fazia, eu tinha raiva, falava, nossa, mas pra que tanta raiva, por que tanto ódio que ela tinha de mim assim? Então, hoje eu não sinto mais nada. Hoje eu sinto pena mesmo, porque como pode uma pessoa carregar tanto rancor? Como pode uma pessoa carregar
tanto ódio, né? Mesmo que eu tivesse feito alguma coisa para ela no passado, e olha que eu reviso, eu não vejo assim nada demais. O único episódio talvez pudesse ser quando a criança dela, porque a menina dela é 6 meses mais velha que o meu menino era recém-nascido, a menina pegou e começou a puxar o dedinho do meu menino, eu só soltei e brinquei, olha, você é muito fortinha, ele não aguenta. Foi a única coisa que eu falei. Não sei se isso gera alguma ofensa para a pessoa, eu só defendi o meu menino, mas nada demais brincando com ela, com a menininha, não vejo nada demais. E foi por essas épocas que ela começou, sabe, a ficar desse jeito, mas juro que eu não entendo. Mas eu tenho dó, piedade, misericórdia por ela, pela alma dela, porque não tem porquê. E eu sei que ela carrega esse rancor por mim, mas não só por mim. Esse ódio dela é por mim, esse ódio dela é pelo meu marido, esse ódio dela é, às vezes até pela irmã dela, ela falava umas coisas da irmã dela, apesar da irmã dela ir ajudá-la, a irmã dela querer pagar passeios para ela ficava assim, tá querendo esnobar, querendo mostrar que tem dinheiro, como é que pode ela ter tanto dinheiro e eu não ter, sabe, assim, era um tipo de assunto assim, em vez de ficar agradecida que a irmã queria pagar passeio para ela ficava com raiva. Então, era uma pessoa rancorosa por coisas que eu não entendia, né? Depois esse rancor virou contra mim também. Mas aí eu me liberei, tirei as correntes que me prendiam àquela tristeza, aquela dor, aquela raiva de lembrar. Então, por isso que é bom liberar o perdão. Aí eu pedi desculpa para ela, era para ela liberar, ela ficar livre disso. Não sei se isso iria resolver alguma coisa no caso dela, mas se o Espírito Santo mandou, ele que conhece, ele sabe, né? Então talvez o Espírito Santo tivesse apenas me fazendo compreender que eu tenho que ser obediente, não sei, mistérios de Deus. Mas eu tentei, infelizmente não deu certo, mas eu tive paz, o meu marido teve paz, porque nós tentamos de várias formas. Meu marido tentou aproximação com o irmão para tentar resolver, mas não teve jeito. Então, pelo menos a nosso lado, a parte que tem que ser obediente ao Senhor, obedecê-lo em tudo, porque isso demonstra amor a Deus, nós fizemos. E que Deus ajude que um dia a gente possa ter a oportunidade de conversar com ela, de tentar resolver, não sei. Mas também eu digo uma coisa, se tiver encontro com ela em um ambiente, só se o Espírito Santo pegar e falar, vai, porque ele vai saber, né? Ele sabe, né? Se vai ser problemático ou não, porque já pensou se eu tento abrir a boca, ela pá, na minha cara, aí não vai dar certo. Mas aí o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, aí ele, acredito eu que ele não vai me colocar nessa situação difícil. Irmãos, eu vou ter que fazer um outro vídeo para falar a respeito da outra liberação de perdão e pedido de desculpa, porque senão vai ficar outro vídeo grande e ninguém merece, né? É muito difícil ficar ouvindo testemunho gigantesco, né? É legal ser vídeos mais curtos, né? Porque a vida de nós, assim, de todos nós, é uma vida muito corrida, né? Então não dá. Então já vou cortar esse vídeo, já vou começar a gravar outro testemunho aqui, tá? Deus abençoe vocês.